Vai começar mais um Confia no Papo. Do lado de cada bancada, eu, na voz, Dr. Marcinho. Do lado de lá, uma pessoa que não devia, mas parece polêmica. Parece polêmica pela polarização política de hoje. Advogado, presidente de associação de moradores, ele é de Maricá. Entre direção, vice-presidência e outros cargos, ele já participou da AMARE, Associação de Moradores e Amigos de Recanto Itaipuaçu. Senhoras e senhores, Ricardo, aqui com a gente. Boa noite, Márcio. Obrigado, irmão, pelo convite. Uma honra. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. A gente poderia estar conversando, falando de política, falando do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Acho que todos os canais que chamam o político para poder debater, levar as suas propostas, as suas ideias para a população, têm que ser respeitados e valorizados. A gente tem aqui uma polêmica pública, né? Assim, as pessoas não sempre comentam, o seu programa é política. Eu falei, mas é claro que é, né? Porque o objetivo nosso é falar de lideranças comunitárias. Nem sempre a gente fala de político profissional, político, né, eleito, mas todo movimento social, ele né? É política, é um movimento político. A gente faz política dentro de casa, né? Exatamente, começa dentro de casa. E aqui eu tenho, para a gente iniciar a nossa conversa, molhar o nosso bico, presente aí do Confia. Obrigado, irmão. Convidado de hoje. E para mim é um orgulho estar junto do Confia, né, que é uma federação, né, uma organização das associações, das entidades. Como a gente falou aqui, eu comecei a minha vida política sendo presidente de associação de moradores, lutando pelo interesse dos moradores, vendo as particularidades dos bairros, e acho que isso é muito importante. E na sua apresentação eu esqueci de dizer, hoje, vereador eleito, né, na cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Terceiro mandato. Terceiro mandato. E por que eu comecei dizendo que é a figura polêmica? Porque ele é a oposição, né, de uma Câmara de Vereadores que praticamente só tem dois vereadores de oposição. É isso mesmo? Mandato passado eu fiz oposição sozinho os 4 anos. Esse ano eu tive uma votação muito expressiva lá, fui o segundo mais votado. Então a gente conseguiu ajudar na nominata e fizemos 2 vereadores do PL. Mas eu acabo liderando, né, a bancada de oposição, e a gente tem uma luta muito difícil, porque a maioria da Câmara ali acaba sendo conivente com o que o prefeito quer, não fiscaliza, não questiona, e a gente tenta abrir CPIs para poder investigar diversas fraudes que são apontadas, que a gente consegue identificar, e as CPIs não são abertas, os processos investigativos não têm andamento. Então, assim, é uma luta muito difícil, mas a gente está no caminho certo, né? Está lutando pelo que é importante para a população, combatendo as injustiças, as ilegalidades. Com esse trabalho que a gente faz nesses 3 mandatos, eu já consegui, através das minhas denúncias, afastar 3 secretários pela Justiça, através das nossas denúncias. Recuperamos mais de 200 milhões de reais em fraude, 70 milhões através da Gnosis, que era uma OS na saúde, fraude na construção do hospital lá Che Guevara, que eles demoraram anos construindo o hospital, e muito superfaturamento, muita fraude. A gente denunciou e foi apontado, foi recuperado também milhões de reais. Então, essa é a importância do parlamentar que tem autonomia para poder fiscalizar, denunciar, cobrar, para inibir, né, e tentar corrigir essas mazelas que acontecem nos governos. Com certeza. Como diz o poeta, toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade, ela favorece ditaduras, né? É claro que eu não estou aqui afirmando que o governo lá seja uma ditadura, né? Porque a gente precisa entender que se ele foi eleito com uma margem, né? Se eu não me engano, uma margem expressiva também de percentual, né? Então, tem uma população que vota. No entanto,
a oposição é importantíssima, justamente para que é o freio, é onde a gente consegue enxergar as possibilidades, né, de fraude, como você disse, que você traz números expressivos, né, que não parece, olhando de fora as pessoas pensam, não, que é só, né, as propagandas políticas, só tem coisa boa, mas não, né? Você prova, a sua atuação prova que... Mas isso faz parte da ditadura, né, do comunismo que eles tentam implementar. Um deles é o controle da imprensa. Lá em Maricá, dificilmente você vai achar uma imprensa livre que possa denunciar as ilegalidades. A maioria, praticamente todo mundo ali, recebe muito dinheiro da prefeitura para poder só fazer propaganda. Então, o que a população recebe de informação do governo é só propaganda paga pelo governo. As coisas ruins, as mazelas, os erros, têm que ser omitidos pela imprensa, que não pode denunciar, não pode mostrar. Então, isso é uma forma de ditadura, né? Então, é isso. A oposição evita que essas coisas ocorram. Mas você falou uma coisa curiosa. Você acredita que o governo é comunista, esse governo? Eles são comunistas, né? É. Os petistas lá, você vê, o hospital é Che Guevara, é Rua Carlos Marighella. Tudo... O nome das ruas são de ruas figuras, de figuras guerrilheiros, políticas. de pessoas ligadas ao comunismo de verdade. Mas aí tem uma controvérsia nisso, né? Assim, eu acho que um pouco de exagero, você não acha? Até estou te fazendo essa pergunta, um pouco de exagero quando as pessoas comentam essa coisa, o presidente é comunista, o Brasil vai virar comunista. Assim, eles se declaram, né? Eles se declaram comunistas. O prefeito de Niterói já falou que é comunista, o pessoal do PDT... Então, eu digo, mas assim, quando a pessoa se declara comunista... O próprio Flávio Dino, né, que é o ministro do STF hoje, já se declarou comunista. Mas então, ele se declara mais assim, você acha essa possibilidade possível o país se tornar comunista? Não. A pessoa ser de um partido... Não, porque a maior parte da população é conservadora. A maior parte da população são evangélicos, cristãos, católicos... E o comunismo é totalmente ao inverso, né? Então, acho que o povo e o Congresso Nacional têm uma autoridade, um respeito ainda que consegue controlar e frear. Agora, se dependesse só de quem está no poder hoje, né? Do Lula, dos seus aliados ali, eles defendem a centralização do poder todo na mão do Estado. Eles criam cada vez mais autarquias, mais aparelhos públicos, endividamento. A gente está vendo o país hoje quebrado. Como é que pode? O país arrecada tanto e está quebrado, devendo bilhões de reais, cada vez aumentando mais a dívida pública. Eles não estão preocupados em ajudar o livre mercado, a iniciativa privada, a produção. Eles querem cada vez mais as pessoas dependentes do governo. Isso é o comunismo. Por exemplo, lá em Maricá tem um ônibus vermelhinho, né? Que eles falam que é um ônibus de tarifa zero. Na verdade, aquilo ali é o controle do Estado sobre as decisões das pessoas. As pessoas hoje não têm opção de transporte. Ou pega o vermelhinho, ou fica a pé. Não tem outra opção. Mas não é bom isso? É bom como? Se o ônibus está lotado, cheio de gente, você não tem como escolher. Se o ônibus está vazando água, molhando dentro do ônibus, você não tem opção de escolha. Como é que é bom? Você não, é bom porque é de graça para a população? Não, mas ele pode ser de graça sem automaticamente ser controlado só pelo governo. Você pode abrir o mercado e ter várias empresas trabalhando, ter concorrência e cada um ter o seu cartão e a prefeitura paga a passagem. Ele vai ser de graça, mas não vai ser o controle do governo, vai ser iniciativa privada trabalhando e o governo fiscalizando. Assim que vai dar certo. A partir do momento que o governo assume uma responsabilidade que é da iniciativa privada, ele não consegue gerir. Lá aconteceu isso. O vermelhinho ficaram com os ônibus todos quebrados, sucateados, mais de 50 ônibus que foram para o lixo, viraram sucata, e a prefeitura terceiriza alugando o ônibus da Amparo, que é a empresa que domina o transporte público lá. Então você vê que eles não conseguem fazer o projeto funcionar e precisam alugar por uma fortuna, milhões de reais em contrato para Amparo. Isso parece ser É o controle do Estado sobre a decisão do ser humano, do cidadão. Mas o Estado, ele não deve... Qual é a sua posição com relação a isso? O Estado, ele não deve... você não acredita que o Estado deve investir em políticas públicas nesse sentido? Claro que deve. Né? Deve. Investir em política pública deve, mas querer controlar tudo não, porque ele não consegue. O que é o essencial que está na Constituição Federal que o governo deveria administrar? Saúde, educação, segurança, assistência social, tem um rol ali. Então, se fizesse isso muito bem,
Seria o perfeito, é o que a gente precisava. Mas não consegue fazer isso bem e começa a se meter em questões que dependem da iniciativa privada para poder produzir. Por exemplo, lá em Maricá, a prefeitura está querendo fazer shopping estatal. Por quê? Por que quer fazer shopping? Quem tem que fazer shopping é o empresário que tem que fazer shopping, é o grupo de investidor que tem que fazer o shopping para ter lucro. A prefeitura não tem que ter lucro em shopping. Querem fazer hotel governamental, shopping governamental. Ao invés de investir na infraestrutura da cidade, colocar o saneamento básico, fazer a cidade desenvolver para que os empresários queiram investir, não. Eles não conseguem fazer infraestrutura e vão pegar dinheiro público para intervir na economia. Vai virar concorrente, ao invés de fazer o básico para ter o retorno do capital chegando no município. Como não tem, eles vão usar dinheiro público dos royalties para poder fazer o que é competência da iniciativa privada. Então, assim, eu vejo isso de uma forma muito ruim. Outra coisa que é interessante, a sua presença aqui, que é muito interessante, é que normalmente quando a gente fala de uma liderança comunitária, a pessoa pensa logo que ele é um militante de esquerda. E você sempre teve esse viés de direita ou como que é a sua vida ali pregressa ali, quando você ainda era presidente de associação de moradores? Então, eu cresci trabalhando no comércio do meu pai, servindo mesa, atendendo, ajudando ele como garçom. E ali eu ouvia muito as pessoas, os clientes, os amigos do meu pai falando sobre política, né? Reclamando muito da falta de investimento da prefeitura, da carência, falta de médico, de iluminação, aquilo tudo que a gente convive. E eu parei para pensar, eu vou ficar aqui a vida toda ouvindo o problema ou eu vou tentar resolver os problemas? Foi quando eu comecei a me mexer politicamente, comecei a fazer parte da Associação de Moradores, virei presidente da Associação de Moradores, fazendo solicitações para a prefeitura, cobrando, fazendo projetos sociais, aula de capoeira, aula de zumba, aula de muay thai. Comecei a fazer algumas ações ali para poder ajudar a população e trazer mais para perto da associação. E com isso criamos um conselho de associações de moradores do distrito. E o objetivo era, cada associação se reunia, estudava a sua prioridade para o bairro. Esse conselho se reunia uma vez por mês e cada associação trazia uma prioridade para a prefeitura. A gente levava mastigado, pronto para o governo, para o prefeito, para o vice-prefeito. Na época, ele até colocou o vice-prefeito participando da reunião com a gente. Essa é uma única reunião mensal. Ali em Maricá tem prefeituras destacadas da central. Tem só... Itaipuaçu? Tem Itaipuaçu, tem uma Itaipuaçu. É a única? Só tem uma sede em Itaipuaçu administrativa, né? Uma sede administrativa. Na época, o prefeito colocou até o vice como responsável para estar fazendo essa intermediação com as associações, com esse conselho que a gente criou. Então, a gente dava mastigado o que os moradores queriam de investimento e a prefeitura atendia um pedido de cada um. Meu irmão, marcamos várias reuniões, nunca cumpriram nada, não atenderam pedido nenhum das associações, marcavam e furavam. Então, a gente viu que eles não queriam atender as associações. O que o PT faz lá em Maricá é vir com o bolo pronto. Eles querem vir com o bolo pronto e come o bolo aí, independente de saber se você gosta do sabor desse bolo ou não. É entubar aquilo que eles querem. É muito mais fácil o prefeito, o gestor, fazer o que os moradores querem que seja feito para atender a necessidade dos moradores, principalmente de forma organizada, através de movimentos sociais. É isso que eu acredito. É isso que eu defendo e é para isso que eu entrei na política. Poder... Então, eu te fiz uma pergunta, você ainda não me respondeu. Qual? Você sempre foi do viés de direita ou a sua vida lá no início... Assim, eu votei em Aécio Neves, achando que era de direita. Eu votei no Fernando Henrique Cardoso, achando que era de direita. Então você me respondeu. Então você sempre foi... Só que eu achava que era de direita e a direita no Brasil nunca existiu. A gente conheceu a direita através do Bolsonaro. O Bolsonaro que fez a direita brasileira acordar e a gente entendeu o que é direita. Né? Hoje a gente tem o Alckmin, que é o vice-presidente do Lula, que eu achava que era direita, que era o PSDB. O PSDB nunca foi direita. Mas o povo brasileiro votava no PSDB achando que era direita. Essa é a realidade do nosso país. Então eu também sou um brasileiro que vivi essa experiência. Hoje a gente entende que o PSDB não é de direita. O PSDB é o vice do Lula e sempre foi uma história que a gente acreditou que fosse direita. A partir da vinda do Bolsonaro como presidente, eu acho que o Brasil acordou e entendeu o que realmente é ser direita. A liberdade econômica, os princípios que o Bolsonaro defende, as pautas que ele sempre se posicionou, acho que fez o povo acordar e eu faço parte desse movimento.
Eu acordei, me posicionei de direita realmente através do presidente Bolsonaro. Entendi. É interessante você olhar com relação a isso, porque, né, como você falou, a gente tem uma população que é bem polarizada, né? Uhum. Aparentemente, você tem aí praticamente 50% de pessoas pensando num viés de direita e outro pensando num viés de esquerda, né? Uma das coisas que me incomoda muito é que antes a gente discutia política, às vezes dentro da própria casa ali você tinha pessoas que votavam diferente, votavam em candidatos diferentes, candidato de direita, candidato de esquerda, mas essa união permanecia. Você continuava amigo, você continuava jogando bola junto, você continuava colega, você continuava marido, você continuava irmão. Mas hoje isso tomou uma proporção, do meu ponto de vista, muito negativa. Porque, né, hoje você pensava que tinha um amigo, mas você não tem mais, porque esse viés separou. Então, acho que por isso, porque antes a gente não tinha realmente uma direita no Brasil, né? Não, mas então... Antes a gente não tinha uma direita realmente. Sim, mas você não vê isso como uma coisa negativa, como assim, agora eu sou de direita, eu não quero mais meu amigo de esquerda? É isso ou não? Não, amigo, acho que não. Eu tenho vários familiares que são de esquerda e eu continuo amando, adoro estar com eles em reuniões familiares, mas cada um tem o seu posicionamento e a gente começa a entender o que cada um defende. Eu acho que, politicamente, quem é de direita começou a se posicionar, porque são valores diferentes. Sim, Por exemplo, a esquerda defende a liberação das drogas, a direita é contra a liberação das drogas. A direita defende o aborto, a direita é contra o aborto. Então começa a se posicionar. A esquerda é a favor do aborto, a direita é contra o aborto. Então são pautas que são meio que incompatíveis. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Isso, então. Eu acredito nesse ponto aí exatamente no que você está dizendo. Mas isso não é o que a gente encontra mais atualmente. Tá bem difícil conviver com as pessoas assim, porque a pessoa deixa de falar com o outro mesmo, briga. Acho que o fanatismo a porrada corre. Acho que o fanatismo é ruim em tudo, né? A torcida, Vasco e Flamengo, tem fanáticos ali que se matam. Agora, dentro do jogo, um clássico, um futebol, é maravilhoso assistir um Vasco e Flamengo. Não é? Acho que o fanatismo é ruim em qualquer coisa na vida, na religião, na política, no Vasco e no Flamengo. Eu penso igual a você nesse sentido aqui. Eu acho que aí a gente passa do político. Porque a política, né, como dizem aí os filósofos, é a arte de construir pontes, né, para você conversar, né, para você, né, dialogar com pessoas diferentes. E aí essa polarização, para mim, ela foi ridícula, né? Assim, foi horrível isso. Isso separou a família, separou os colegas, separou, né? E parece que nesse aspecto você pensa assim, bem parecido comigo. A gente tem muitas questões que precisam ser conversadas, né? Claro. Como cidadão. Só tem que ter maturidade, né? As pessoas precisam de maturidade para conversar. Então, é isso, assim, eu tenho essa crítica bastante ferrenha, assim, eu tenho combatido muito isso, assim, a gente tem que conversar com todo mundo, mas não me parece uma coisa que está longe de acabar. Então, mas o que eu vejo, assim, sendo bem sincero, tá? A direita, ela não tem nenhum problema com as opções da esquerda. Quem cria esse problema com as opções da direita é a esquerda. Um exemplo, eu sou de direita e defendo a posse de arma de fogo do cidadão de bem, ter arma na sua casa. Então, se você é de esquerda e não quer ter arma, é um problema seu. Agora, o cara de esquerda, ele não quer que eu tenha também. Se ele não quer ter, o problema dele, ele não tem. Agora, eu quero ter, né? Então, a direita é muito claro nisso. Se o cara tem uma opção dele, ele fica a opção dele. Eu não vou proibir ele, eu não quero que ele deixe de fazer o que ele quer, isso é um problema dele. Agora, a esquerda quer impor. Eles querem que você seja submetido a fazer o que eles querem. E eu acho que é aí que gera o conflito. Você não vê isso, não? Não, então, eu vejo que são divergências de pensamento. Eu vejo isso, sempre, em todos os lados. Mas essa divergência descambar para uma coisa
que ultrapassa do respeito. Não. É isso que é ruim, eu acho isso loucura. muito ruim, né? Você está pleiteando, ou parece, né, que você fez aí um lançamento aí de uma pré-candidatura A deputado federal. para deputado federal. Então você tem 3 mandatos como vereador, é isso? Isso. E agora, Então, a gente já tem, nas próximas eleições. a gente tem aprendido muito nesses 3 mandatos, né? Eu tenho uma consciência que a política, ela é uma escola, e a gente começa ali no jardim de infância, né? Vai para a alfabetização, depois vai para o ensino fundamental e vai evoluindo. Eu acho que eu já estou bem preparado nesses 3 mandatos, fazendo oposição lá ao governo do PT, que está instalado na cidade há 20 anos, fazendo denúncias, fiscalizações, corrigindo os erros, combatendo as ilegalidades, enfrentando o sistema mesmo, de verdade, com denúncias, com cobrança. E eu acho que o trabalho que eu faço em Maricá é muito bom e não pode ficar só em Maricá. Como deputado federal, a gente vai ter autonomia para fazer isso nos 92 municípios do estado. Como deputado federal, a gente consegue fiscalizar todos os recursos federais e do governo estadual que vão para as 92 cidades. E hoje eu vejo muito poucos parlamentares, vereadores ou deputados que fiscalizem. Eu acho que a gente aprendeu, a gente tem uma equipe muito boa lá na Câmara, que são poucos dentro do meu gabinete. A gente tem uma estrutura muito pequena e a gente faz muito com a pouca estrutura que a gente tem. Eu virando deputado federal, a gente vai ter um mandato muito maior, com uma caneta muito mais pesada, com um gabinete lá em Brasília muito mais estruturado, para colocar advogados, contadores, ter uma equipe técnica que vai me dar suporte para poder fiscalizar muito mais. E a gente conseguir ter mais retorno nas nossas denúncias, através do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, de ter mais força política para poder fazer isso acontecer. Um exemplo, os hospitais federais que tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Qual deputado federal hoje que fiscaliza os hospitais federais? Que acompanha as licitações, os processos que estão sendo feitos, as contratações das empresas, das OS que são contratadas. São milhões de reais que são destinados do governo federal para os hospitais federais. Me diz um deputado federal que fiscaliza os hospitais federais. A gente não tem. Então, eu acho que eu venho desse berço, desse perfil, dessa estrutura, e já estou preparado para isso. E tenho certeza que vou conseguir fazer um mandato muito combativo para poder corrigir esses erros que vêm acontecendo, de falta de medicamento, de falta de remédio, de falta de médico, de falta de estrutura. E as OS e as organizações que administram isso levando muito dinheiro e não dá contrapartida para o povo. O povo fica sem voz, sem representação, sem ninguém para ser referência. Então nós queremos ocupar esse espaço. Mas a OS, ela tem uma linha do empresariado, né? Isso que você estava falando, né? Não, a OS é sem fim lucrativo, né? Um empresário, ele tem fim lucrativo. Todo empresário tem que ter lucro. A OS, ela não tem lucro. Não, mas... foi um caminho, né? Que os então, empresários encontraram. Por isso que a gente combate, né? A forma que é feita. Eles criam OS para administrar a saúde, a OS recebe milhões de reais, aí contrata várias empresas privadas, muitas de políticos, eu já denunciei várias lá e pegamos vários esquemas fraudulentos, contratam empresas de políticos sem licitação por valores astronômicos. E o dinheiro vai embora. É aí que mora o perigo. Então, a gente sabe onde está o problema. A gente precisa ter estrutura, autonomia e garantia de poder fiscalizar, denunciar, ser a voz da população. Porque o deputado federal, assim como o vereador, o deputado estadual, ele tem imunidade parlamentar. Ele tem prerrogativas que ajudam ele a poder estar falando, estar denunciando, estar cobrando, tendo imunidade para isso. Hoje, como vereador, eu não posso falar de um hospital federal abertamente tudo que eu gostaria. Nem de um hospital estadual, nem de uma gestão... de alguma autarquia ou de alguma administração pública a nível federal, porque não tem imunidade para isso. Você está trazendo uma questão aqui que eu também considero muito importante. Acho que todo mundo, né, a população de um modo geral, acha muito importante, que é o poder-dever, né? O poder-dever de fiscalizar. Além disso, você tem alguma já... né, na cabeça, alguma plataforma, alguma coisa que você acha que vai ser o seu carro-chefe? Olha, ou o seu carro-chefe vai ser esse, o da fiscalização
Assim, eu, como vereador, eu brinco, né, que eu sou clínico geral. Porque eu tenho que fiscalizar a cidade inteira, são mais de 60 secretarias, então eu fiscalizo a Secretaria de Questão Animal, é uma pauta que a gente defende muito, fiscalizo a saúde, educação, combato um monte de coisa errada dentro da Secretaria de Educação. Então, assim, eu estou preparado como clínico geral. E o que a gente tem, eu tenho me aperfeiçoado, fazendo cursos que eu fiz através da OAB, eu fiz alguns cursos, fiz cursos de fiscalização e de controle em algumas questões, para a gente poder estar realmente preparando a nossa equipe para o enfrentamento e o combate à corrupção, à fraude, que eu acho que é onde está o maior problema da política. Se a gente não tiver pessoas comprometidas em fiscalizar, denunciar, a tendência é só aumentar a corrupção, o desvio de dinheiro, os contratos fraudulentos. Eu vejo lá em Maricá muita gente que está vindo de Brasília, políticos de expert em fraude e corrupção, que eles estão importando de Brasília para dentro de Maricá para fazer contratos sem licitação, para fazer contratos emergenciais, um em cima do outro. O contrato emergencial, o nome já diz, é para uma emergência. É para apagar um incêndio. Lá eles ficam renovando o contrato emergencial um em cima do outro, por valores absurdos, sem licitação. Então, isso quem paga é o povo, porque é muito mais alto o valor, uma ineficiência enorme. Então, assim, a gente está enfrentando isso. Você é advogado, né? Formado advogado. Isso. E agora você já cumpre um legislativo, já, né? Terceiro mandato no legislativo e está pleiteando também outro cargo legislativo, né? Deputado. Leis, você já tem ideia aí do que você vai trabalhar? Porque um ponto fraco, um ponto que todo mundo comenta do Bolsonaro, por exemplo, foi isso, né? Ele foram, se eu não salvo engano, 30 anos e ele praticamente não legislou. Você está usando isso como exemplo e já está se preparando para você? Tem ideia? Eu tenho várias leis lá na Câmara. Eu acho que aqui em Maricá. Eu tenho várias leis aprovadas, várias leis tramitando na Câmara. Eu gosto muito da parte legislativa. Uma das coisas que me motivaram a entrar na política foi estudando ciência política no terceiro período da Faculdade de Direito, que eu consegui entender melhor ali a parte teórica da política e tento levar para a prática. Certo. Meu objetivo é levar a teoria para a prática. E a gente sabe que, por exemplo, a Constituição Federal é linda, maravilhosa, tem cada artigo ali perfeito, mas na prática não funciona. Então a gente tem que tentar fazer com que o que está na teoria chegue para a prática. Eu já aprovei várias leis que não são aplicadas. Mas, como deputado federal, a gente tem uma autonomia muito maior porque a gente legisla para o Brasil. Exato. Eu acho que as questões mais importantes que a gente precisa tratar são as reformas, né? Por exemplo, a reforma do Código Penal. O nosso Código Penal é da década de 40. Em 40, a realidade da sociedade era uma. Hoje a gente está em 2026. Lá o roubo era de facão, de enxada, de foice, a violência era uma realidade. Agora o bandido está de fuzil, está de arma de guerra. A criminalidade está cada vez mais ousada. A gente vive hoje com medo. Então a gente precisa fazer a reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. A gente precisa aumentar a tipificação dos crimes. Por exemplo, a gente fala muito de maus-tratos dos animais. A pena de maus-tratos dos animais é pequenininho. O cara comete um delito ali, daqui a pouco não dá nada. Vai na delegacia assim, não tá na rua. É assim já com gente, né? Então, assim, a gente precisa aumentar as penas. O marginal que vai cometer um crime, ele tem que pensar 10 vezes antes de cometer um crime, senão ele vai morfar na cadeia. A gente precisa acabar com um monte de saidinha, um monte de benefício que tem. Precisa da redução da maioridade penal. Estão discutindo lá para diminuir para 16. Para 16 tem que diminuir para 14. O cara de 14 anos que está cometendo crime, se ele tem idade para cometer crime, ele tem que ter idade para poder ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Hoje, os vagabundos, os criminosos, estão aliciando cada vez jovens mais novos para poder entrar no crime. Porque sabem que não vão ser responsabilizados. Isso é muito complexo, porque a pena, eu acho que esses caras também não têm medo de pena. A gente já... Não tem, a prática demonstra isso. O nosso sistema penal, ele é para beneficiar o réu a todo momento. O cara cumpre 1/5 da pena, ele já tá na rua, pô. 1/5 da pena. Você já me respondeu aqui que você, né... Porque tem muitos políticos de direita que têm aversão a políticas públicas. Mas você já me respondeu, eu acho isso legal. E você não acha que são as políticas públicas que vão... Até porque você está tratando de segurança, né? Você está falando de segurança, e segurança é uma questão que vai passar pela sua mão, né? Porque é uma questão federal, né? A segurança pública, ela é federal. Alguma política pública também, você já
pensou, que você tem implementado ou não, para não apenas a lei, não apenas o rigor da lei, mas alguma coisa que você acredite que se fazendo, se praticando... Assim, eu sou muito fã do esporte. Eu sempre defendi esporte, sempre pratiquei esporte desde cedo, fui atleta, disputei campeonato brasileiro, nadei no Vasco, em São Januário. Então, assim... Você é vascaíno? Não sou flamenguista, mas nadei no Vasco, era mais próximo. Então, assim, eu acho que o esporte ele é uma ferramenta de inclusão e de transformação social enorme. Só precisa ser mais bem explorado, ser de continuidade. A gente vê muitos projetos eleitorais que funcionam, chega na eleição, acaba. Aí lança projeto para perto da eleição, chega na eleição, acaba. Então, assim, eu acredito que a gente precisa de projetos de esporte de continuidade. Isso, você falou uma coisa também muito importante, continuidade. Isso é uma coisa que no Brasil é bem ruim. Como, por exemplo, eu acho que se for um projeto que se tivesse tido continuidade, que era um projeto do governador Leonel Brizola, que era de esquerda, que são os CIEPs, né? E os CIEPs, no papel, aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu acho que se aquilo tivesse sido implementado, se não tivesse sido descontinuado, eu acho que hoje a gente teria uma população mais livre dessa violência, que é agora praticamente incurável, né? Assim, eu até concordo. Então, mas aí tá. Dos CIEPs, do só Brizola. concluir. Por exemplo, aí veio outro governo, aí o governo era direita e abandonou aquele projeto. Ficaram, na época, muitas escolas sem construir. Aquele regime que era um regime... como é que fala? Ele pegava de manhã, a criança entrava de manhã e saía de tarde, ele foi descontinuado também, aí passaram aqueles 3 turnos normais. Então, você não acredita nisso? Então, eu acredito, mas o que a gente vê, assim, estudando, né? A gente vê a ideia, a metodologia dos CIEPs muito bacana, mas foi no governo Brizola onde criaram as comunidades no Rio de Janeiro, né? Foi onde o Brizola não permitia a incursão da polícia e onde foi se formando ali Comando Vermelho, Terceiro Comando, o crime organizado se organizou no governo Brizola, é o que todo mundo diz. Ele fez um projeto educacional assim, com a ideologia muito bacana, mas abandonou a segurança pública e protegia o vagabundo. Esse discurso da esquerda de tratar o vagabundo como vítima da sociedade. Até hoje a gente vê o Lula falando que a culpa do traficante é do usuário, que o traficante é um bonzinho e o usuário que é o problema. Né? Pode roubar o celular para poder vender, para tomar uma cervejinha, pode roubar um celular. Então você vê a esquerda sempre minimizando o roubo, o crime, o vagabundo, protegendo o vagabundo, né? A gente vê Lula ganhou a eleição, né? E fecha nas cadeias, nas favelas, nas comunidades e dentro da cadeia. Então, assim, isso é muito preocupante. E todo mundo diz, pelo que a gente vê e pesquisa, que foi o Brizola que permitiu, né? Tem lá suas controvérsias. Permitiu, como tem as controvérsias também sim, todas as histórias têm as suas controvérsias. É isso. Mas você tocou no assunto aqui e eu vi uma pessoa... Isso também tá muito em voga, né? Que foi essa declaração do Trump de que, né, as facções fossem declaradas terroristas, né? E o que você acha disso? Eu acho que tem que ser, né? Eu acho que as facções hoje cometem terrorismo mesmo. A população vive com medo em áreas dominadas pelo crime organizado. Eles tomaram territórios onde nem a polícia entra, o STF não permite que tenha incursão policial. Então aquilo ali é uma área que não pertence mais ao Estado, é o narco-Estado, é o terrorismo. Então, se a gente vive isso dentro do Brasil, a gente tem que combater. Como é que vai combater? Classificando essas organizações, que são organizações... Mas e quanto à soberania do país? Isso não é preocupante? Você não acredita que... Mas se são terroristas, se são vagabundos, se são marginais, se são criminosos, a gente vai defender a soberania do país defendendo a independência do país. Se o país não consegue intervir, se o Estado não consegue tomar conta do seu território, porque existe um narcoterrorismo tomando conta criminalmente daquilo ali, alguém tem que fazer alguma coisa, não tem? Não, mas a gente precisa chamar atenção para isso, não precisa? Não, a gente precisa fazer... Claro que tem que fazer. É isso, é óbvio. Isso. E o Lula não quer, o Lula quer proteger eles. Não, mas aí quem vai fazer isso...
É o Trump? Vai ser classificado. Se eles forem classificados como terroristas, eu acho que toda a comunidade nacional tem que combater o narcoterrorismo. Não, tudo Não bem. só no Peraí, Brasil, como na Colômbia, então, como eu acho que em todos os lugares que tiver o narcoterrorismo. Eu acho que a tem ser controvérsia está aí. Você não tem esse medo de que o Trump vem aqui e fez igual a Venezuela? Vou invadir lá e... O que o Trump fez na Venezuela? Ele não invadiu, ele não foi, ele prendeu o presidente. Um narcoterrorista? Não, então. Que estava um ditador? Vamos lá, não. Como é que tá o povo na Venezuela? Tá feliz ou tá contra? Não, eu não sei, mas vamos lá. O que acontece é igual a gente estava falando no início da conversa, né? Você está falando de Maricá e eu acho que a oposição, ela precisa existir, né? Claro. E aí você está falando de Maricá. Mas eles não querem que exista, né? Claro. Eles não querem que exista. Eles tentam acabar com a oposição, eles tentam comprar a oposição. Até de modo geral. Ninguém quer que tenha oposição, né? Nem o governo quer, né? Ninguém quer, porque, né? E aí, quando você está falando... Mas como é que não quer se a oposição é tão importante, se a democracia precisa... Eles não sabem disso? Todo mundo sabe disso. Então, por que o prefeito lá está me processando? Eu tenho 20 processos contra o prefeito. Tudo que eu falo da gestão dele, eu denuncio alguma coisa, eu aponto uma questão que está errada, que é ilegal, uma matéria de política. Ele está judicializando tudo, entrando na justiça contra mim. Então, aí está judicializando a política. Mas se a oposição é importante para poder corrigir o erro, por que ele não corrige o erro? Por que ele não trata comigo na política? Ele está usando a administração pública, um monte de contrato que ele tem de consultoria, com escritório de advocacia, usando dinheiro público com um monte de escritório de advocacia para poder contratar um monte de advogado bom, às custas do dinheiro público, para entrar com um monte de processo contra mim. Faz sentido? Ele quer acabar com a oposição, ele quer censurar a oposição, ele não quer mais que eu tenha liberdade, autonomia, imunidade parlamentar para falar das questões públicas e políticas da cidade? Então, ele não entende que a oposição é bom. Ele quer ditadura, ele quer ter o controle total, ele não quer contraditório, ele não quer que ninguém critique. Mas deixa eu falar aqui rapidinho para não perder o raciocínio. Você fala mais do que eu, né? Não, então, para não perder o raciocínio. Aliás, eu acho que eu perdi. Vou voltar lá. Aí, apesar... no Trump. Então, apesar disso tudo que você está falando, que essa é a sua opinião, né? E você está trazendo, e nesse ponto da oposição, eu acho que, né? Como eu disse no início, estou repetindo, toda unanimidade é burra, a oposição tem que existir, até. Mas ele foi eleito, assim, numa margem expressiva, certo? Ele foi eleito. Como a gente estava falando do Trump, lá o caso do Maduro, ele foi eleito. Ele foi eleito. Eternamente eleito? Eternamente? Não, então, mas isso é um problema interno do país, você não acha? Não sei. Eu tenho muito medo disso. Eu tô falando para você que é uma percepção minha. Não tem mais eleição, ele que manda, ele é rei, ele é o rei, não é? Então não é presidencialismo, então, não é mas isso governo. não é um problema do país, deles. Não é o problema deles. O meu ponto é esse. Mas se a questão não fosse do narcoterrorismo, o problema dele, sei lá, se ele fosse uma ditadura e ficasse lá... Então, mas isso não foi uma desculpa de Trump para ele invadir o país e tomar o petróleo? Não sei, eu não vejo isso, não. Então, e aí eu tenho medo, porque a gente tem aqui a segunda maior jazida de terras raras no país, por exemplo. O Lula quis negociar para liberar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tomou uma Magnitsky e o Lula foi lá para tentar negociar as nossas terras raras. Para liberar o Alexandre de Moraes, né? Mas você não acha isso? E a gente também tem uma jazida, uma reserva de petróleo também significativa, apesar de não ser uma das maiores do mundo, mas é significativa. A gente consegue manter aí a autossuficiência durante muitos anos. Então, mas o Trump, ele não tomou a Venezuela, não passou a ser território dos Estados Unidos, não. Vai ter eleição, ele tem que fazer um processo. Não, então, mas tem alguém governando, o que estava abaixo lá do Maduro assumiu o governo. Foi, a vice-presidente. Então, assim, ele não tomou o poder e assumiu o governo. Mas então vamos lá, você não tem esse medo, você acha que isso... Não tem medo nenhum disso. Tem que combater o narcoterrorismo, tem que combater o PCC, nós, tem que combater o não seria você, por exemplo, como deputado federal, que, né, vamos ver, espero eu que você alcance seu objetivo, não é você, não são os brasileiros que têm que legislar, que fazer aí as medidas necessárias para isso acabar, e não um terceiro,
Não o senhor da guerra, o dono do mundo? Mas eu acho que ele não vai fazer, não. Ele só Não. vai fazer pressão política externa. E a pressão política externa existe no mundo todo. É, claro, pô. Ele vai fazer pressão política externa. É o que está sendo feito. Pressão política externa. É. Bom, eu achei muito grave aquilo, né? Mas o que aconteceu de grave? Não, de grave, irmão. Classificar como terrorista, como narcoterrorista? É uma classificação. Sim, então, mas isso abre um precedente perigoso. O dia que ele se irmasse, olha, eu quero aquelas terras raras, eu vou expulsar quem tiver lá que expulsar. Não tem, é uma comparação que não tem como comparar, pô. Você Mano. está comparando um grupo, uma facção criminosa hoje que cresce no país de forma organizada, que tem lucro, que está com tentáculo em tudo que é lugar, né? A gente está vendo aí vários deputados com ligação com criminosos, com milícia, com crime organizado tomando conta de tudo. E como é que a gente vai deixar? No seu conceito, teria que deixar e ninguém fazer nada e a tendência só vai piorar. Não é isso. A gente vai perder o Brasil. Não é no meu caso. Não, então, mas o meu medo é perder o Brasil. Mas do perder jeito o que Brasil tá, a gente tá perdendo. Mas então, pra Trump, pô. O Trump não quer saber do Brasil, não. Não Trump quer, tem não? os Estados Unidos para ele Bom, cuidar. tomara. Deixa ele pra lá. Mas então, vamos continuar aqui na nossa... Ele quer que a democracia no Brasil funcione. É o que eu acredito. Quem, ele? É, o Trump, porque eu acho que ele quer que a democracia funcione. Que a gente não seja governado, por exemplo, por ministro do STF, né? Que está desmandando até entrando em competência que é do Congresso Nacional, que é do Poder Executivo. Cada um tem as suas competências. Entendi. Então, eu acho que essa questão, eu acho, né? Como eu disse, ela é muito grave. Você não vê com esses olhos. E voltando... Eu vejo com muito bons olhos. Tem que classificar como narcoterrorista porque são narcoterroristas. E voltando ali naquele ponto, né, que eu estava falando, que eu acho que é mais importante, você como deputado federal, né? Legislação, você já tem esse planilhamento, já tem ideias, como você falou que você tem aqui em Maricá uma quantidade expressiva de leis que você criou, né? Você vai manter esse ímpeto para... Claro, eu gosto, uma das coisas que mais me motivam é a parte legislativa, e eu acho que o Brasil precisa avançar muito, precisa modernizar a legislação, o Código Tributário, por exemplo, o Brasil não aguenta mais pagar tanto imposto, o povo não aguenta, sufocado, a inflação altíssima, tudo ficando mais caro, o custo de vida no Brasil está ficando péssimo. Então, assim, a gente precisa fazer uma reforma do Código Tributário também, classificar, de repente, uma discussão de imposto único, de reduzir a carga tributária para o ramo alimentício, por exemplo, os itens da cesta básica. A gente tem que seguir o exemplo do presidente Bolsonaro, que fez muito bem como presidente, de desonerar, né, o cidadão, tirando muitos impostos que estavam sendo cobrados. Acho que a gente precisa de deputados que tenham esse compromisso, de diminuir o custo do Brasil. Mas para diminuir o custo do Brasil, você tem que diminuir a máquina pública. E a gente vê governos que só querem inflar a máquina pública, cada vez criando mais despesa, mais estrutura, mais uma máquina pesada. A gente tem que fazer com que essa máquina seja eficiente. A gente precisa de pessoas... Eu concordo. A máquina precisa ser eficiente. Eficiente, né? Hoje a gente tem máquinas públicas pesadas, caras, que não funcionam bem e tudo está sendo terceirizado. A gente dá um exemplo lá de Maricá, a saúde pública, por exemplo. Vou dar um exemplo só para a gente trazer aqui a alusão, né? Para a nossa realidade. A saúde pública lá de Maricá tem um secretário, 9 subsecretários, recebendo uma fortuna. A saúde toda administrada por 3 OS, uma administra um hospital, outra administra posto de saúde, são as OS que administram, tudo terceirizado, que contratam empresas terceirizadas. Tem uma fundação de saúde. Então, para que isso? Para que fundação de saúde? Para que 9 subsecretários? Para que secretário? Para que um monte de nomeado? Uma fortuna que é gasta de folha, se quem presta o serviço é as empresas privadas através dessas contratações que eles que administram a saúde. Então, assim, a gente gasta muito, 2 vezes, 3 vezes com a fundação pelo mesmo serviço que não funciona. Então, a partir do momento que a gente consiga ser eficiente na política pública, a gente cobra menos imposto do cidadão. Sem dúvida, eu acho que isso aí é básico. E é o que o Brasil precisa. É o que o Brasil precisa, acho que toda administração precisa, né? Ser eficiente como uma empresa. A sua visão, é claro, é sua e é respeitada. O que a população, então, não só maricaense,
né? Pode esperar do deputado Ricardo? Um deputado presente, um deputado que tem compromisso com as causas sociais dos moradores de cada cidade, porque cada cidade tem as suas particularidades. A gente está montando já grupos nessas cidades para ter representatividade, para ouvir a população. Eu vim do movimento social, como a gente começou a nossa conversa aqui, através das associações de moradores, tentando fazer com que o investimento público seja para atender o interesse daqueles moradores que estão ali. Então, eu tenho isso muito claro dentro de mim e é o que eu acredito, é o que eu defendo. Como deputado federal, a gente vai conseguir atender esses anseios, porque o deputado federal ele tem emenda. Eu, salvo engano, agora na média de 40 milhões de reais de emenda que o deputado tem. Então, eu vou poder, hoje como vereador, eu não posso garantir que o prefeito vai fazer aquele projeto. Eu aprovo o projeto, eu defendo o projeto, eu mostro o projeto. O prefeito não quiser, ele não faz. Ele tem discricionariedade para isso. Ele diz que vai fazer no outro ano e não faz. A gente não tem como obrigar ele a fazer. Como deputado federal, a gente tem ferramenta para poder fazer. Eu posso, por exemplo, pegar 1 milhão de uma emenda minha e destinar para uma associação de moradores, para um órgão, para poder destinar para aquele projeto. Eu posso fazer emenda carimbada para ir direto para a Secretaria de Esporte de alguma cidade para desenvolver o projeto que eu defendo, que eu acredito, que eu me comprometo em fazer. Então, como deputado, a gente tem poder de realização através das emendas. Só que, infelizmente, quero falar para todos vocês que estão nos assistindo, que a maioria dos deputados federais negociam as emendas. Ele pega a emenda dele de 1 milhão, manda para a prefeitura, aí o prefeito devolve para ele 200 mil, 20% dessa emenda, o prefeito come mais um pedaço dessa emenda, mais 20%, e o secretário come mais 10%. Então, do 1 milhão, 500 milhões já foram desviados. Aí só sobra 500 para fazer o projeto não tem autonomia, não consegue funcionar. Que a gente mais vê um monte de obra parada com emenda parlamentar de deputado que não são concluídas porque 30%, 40%, 50% da emenda é desviado. Isso é fato. Então eu vou ser um deputado federal que não vou negociar as minhas emendas. As minhas emendas serão fiscalizadas, acompanhadas e executadas para que os projetos aconteçam. E não só as minhas. Eu, como deputado federal, vou poder fiscalizar todos os recursos federais que vão ser destinados por todos os deputados federais para o estado do Rio de Janeiro e para os municípios. Então, a gente vai ter um poder muito grande para fazer com que realmente saia do papel e aconteça. A gente vai poder estar fiscalizando, a gente vai poder estar cobrando, a gente vai poder estar denunciando. Então, acho que o morador do estado do Rio de Janeiro e das suas cidades vão ter um deputado de verdade. Eu acho que experiência, pelo menos experiência, eu falei o deputado... Tá profetizando, tá profetizando. É um bom presságio, né? O vereador são 3 mandatos de uma oposição ferrenha, né? Onde chegou a ser o único vereador de oposição, né? Por 1 mandato ou por 2? Então, o primeiro mandato, quando eu ganhei a eleição, né? Minha primeira vez. Sim. Nós ganhamos 6 vereadores de oposição. 6. Certo. Então, eram 17 vereadores na época. 6, a gente tinha mais de 1/3. O prefeito não conseguiria criar um cargo na Câmara, aprovar nada, se ele não tiver 2/3. Então, a gente conseguiria controlar, só ia aprovar aquilo que é bom. Aquilo que é demais, que é excesso, que é negociata, que está errado, não seria aprovado. Só que, infelizmente, dos 6, 3 pularam na hora pro lado do prefeito, antes de tomar posse, antes de virar vereador. 3 pularam. Ficou eu, o Pobel virou deputado, eu fiquei sozinho. Então, eu fiquei praticamente 1 mandato e meio, 6 anos como vereador sozinho, fazendo oposição dentro do governo todo. E eu não sou oposição ferrenha no sentido de ser contra tudo, não. Eu sou ferrenha contra o que é errado, contra o que é ilegal, contra o que é sacanagem, contra o que a população está pagando pato. Aí eu sou ferrenho. Agora, o que é bom, o que a cidade manda, o que o prefeito manda de bom, eu voto favorável, eu defendo. Isso é importante. Foi o que a gente começou falando. Tem muito projeto lá que o prefeito mandou que eu votei favorável. Hoje mesmo teve votação lá na Câmara e eu votei favorável porque eu entendo que é bom para a cidade. Eu acho que é isso. A gente tem que colocar nossas diferenças de lado, mas quando o trabalho atinge a população de forma benéfica, a gente tem que apoiar. Olha, a gente, infelizmente, está chegando o tempo, o papo bom passa rápido, mas eu vou querer que você diga aqui para a sua população, né? Ainda, mais uma coisa importante.
Como, por exemplo, né, eu estou falando até por mim, mas eu acredito que isso é um sentimento generalizado. O deputado vai ser visto por sua população? Porque o deputado, né, ele vem na eleição, ele pede o voto, ele ganha e você só vai ver ele 4 anos depois. Isso vai acontecer com o deputado Ricardo? Então, todo mundo fala isso do vereador também, né? O vereador ganha a eleição e só aparece 4 anos depois. Antes de estar aqui, eu saí lá da Câmara, né? E a gente estava num gabinete itinerante, na rua. Eu passei 3 horas agora antes de vir para cá, na rua, ouvindo os moradores, atendendo os moradores, conversando com os moradores. Então, assim, eu faço isso constantemente. Durante esses 10 anos aí, quase 11 anos que eu estou como vereador, a gente tem feito gabinetes itinerantes em todos os bairros, para poder ouvir a população, para estar perto da população. Eu sou um político que não tenho padrinho político, não ganhei eleição com um empresário me bancando, não fui escolhido, não tenho familiar na política, meu pai nunca foi político, minha mãe, meu avô, ninguém. Eu entrei na política porque Deus me abençoou e para fazer a diferença, para combater aquilo que eu sei que é errado e que eu não concordo. E eu acho que o meu objetivo é motivar outros políticos, outras pessoas que não são da política, a ocupar esse espaço. Porque senão a gente vê os mesmos grupos tomando conta, o avô era deputado, que o filho vira deputado, que o neto vira deputado. Vira uma monarquia, vira um curral, um grupo ali de feudos eleitorais. Uma cidade é da família tal, a outra cidade é da família tal, e são os mesmos no poder eternamente, e é isso que vira. Então a gente... Você acabou, eu ia esquecer de fazer essa pergunta, mas você acabou me lembrando. É um caminho natural? O líder comunitário, aquele presidente de associação, você acredita que é um caminho ele virar um vereador, depois um deputado, depois, quem sabe, até um prefeito, um governador? Seria um caminho se ele tivesse autonomia. Infelizmente, a maioria quer usar como trampolim para poder fazer negócio com o gestor. Infelizmente, a gente vê muito isso. O líder comunitário que daqui a pouquinho está fechado com o prefeito, está levando alguma coisa da prefeitura e ele usa aquilo ali só para fazer negócio. Ele não usa para poder representar realmente a prefeitura. Então, ele passa a ser um funcionário do prefeito. Então, para o prefeito é muito mais fácil ele controlar o líder comunitário, que não vai mais cobrar nada, não vai mais denunciar nada, não vai mais falar sobre nada, vai ficar na mão dele. É isso que acontece. Agora, aquelas pessoas que conseguem ter independência, não se curvar e construir uma credibilidade com a população, ele tem um espaço enorme para poder assumir esse cargo como vereador, como deputado, como que for. Eu acho que tem uma ferramenta na mão extraordinária. Só que, infelizmente, muitos acabam cedendo ao poder. Porque, infelizmente, o poder é sedutor, né? Não, poder sem dúvida. Por isso, a importância de uma oposição e de uma oposição assim como você. Aí voltando ao raciocínio que você falou, se eu votar na rua, eu já estou na rua, meu trabalho é esse, é ouvir, é trabalhar pela população, é ser acessível, é buscar realmente soluções para os projetos. Muitas das coisas que não acontecem, vocês podem ter certeza, e quem me segue, quem é meu eleitor sabe, que eu dou andamento, eu cobro, eu faço solicitação, eu entro em contato com o secretário, eu respondo, às vezes deitado na cama 11, meia-noite, eu estou respondendo no WhatsApp. Então, assim, E a família, como é que fica? A mulher briga, beça, larga o celular. Sim, mas eu sou acessível a esse ponto. E o que eu queria fazer, assim, eu acho que uma das minhas maiores missões que eu tenho na política... Vou aproveitar, porque o nosso tempo, infelizmente, terminou. Aí, o que você vai dizer agora, fala aqui para o nosso espectador, aqui, para quem está assistindo a gente. Manda o recado. Da pauta. É assim mesmo. A gente também monta a pauta, mas a gente nunca consegue nela. Mas você pode ficar à vontade. Ainda temos um tempinho, você pode... Conclusões, é isso? Isso, fazer a sua conclusão aqui para o seu possível eleitor. Então, assim, o que eu acho que é mais importante, que eu tenho de maior compromisso na política e que eu quero construir, é fazer com que as pessoas boas participem da política. Porque cada vez mais as pessoas boas querem se afastar da política. A política está com uma imagem muito ruim. E, infelizmente, deixa espaço para o mal político se apropriar disso. Então, a gente precisa resgatar e trazer as pessoas de volta para esse cenário. Eu quero ajudar, eu sou um bom vereador, me considero um bom vereador. Eu quero ajudar a formar bons vereadores nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.
Eu não sou o melhor vereador do mundo, tem outros bons vereadores também em outras cidades, eu acompanho, sigo, admiro, mas eu acho que são muito poucos. A gente tem que mudar isso e fazer com que essa nova geração participe da política, ocupe esses espaços. As pessoas de bem, que eu sei que estão trabalhando, pagando caro no custo de vida, indo para a igreja, sustentando seu filho, cuidando da sua família, essas pessoas não querem participar da política, estão enojadas da política. Então, assim, se você não acredita mais na política, se você está enojado da política, participe dela, ocupe esse espaço, acredite em você. Eu fiz isso. Eu não era candidato, eu trabalhava no comércio do meu pai faleceu e eu assumi o comércio desde novo lá, fiz faculdade de Direito, estava estudando, estava com outra vida encaminhada. Mas eu falei assim, meu irmão, eu não confio mais nessa política, eu não sei quem que eu vou apoiar, em quem que eu vou votar. Para eu não votar em ninguém e votar nulo, eu vou ser candidato. Eu acredito em mim. Então, o que eu quero é motivar outras pessoas a acreditarem em vocês. Acredite em cada um de vocês e ocupe esses espaços. Vamos mudar. A política que a gente quer mudar, o Brasil que a gente quer mudar, tem que mudar dentro de cada um de nós. Então, seja a mudança que nós queremos ver. Eu só acredito nessa forma. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. A gente nunca vai ver a mudança se ela não partir de cada um de nós. Então eu estou fazendo a minha parte, espero contribuir e ajudar para eleger no futuro, na próxima eleição de 2028, novos vereadores com o mesmo perfil do vereador Netuno, novos deputados nessa eleição e resgatar o Brasil. Senhoras e senhores, vocês ouviram e assistiram o vereador, pai de 3 filhos, advogado, líder comunitário, Ricardo Netuno. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Agradeço, irmão. Foi muito legal o nosso papo. E quando o papo deixa gosto de quero mais, isso é uma porta aberta para você voltar aí numa outra oportunidade. Quem sabe já como deputado federal, né? Isso aí, amém. Seja feita a vontade de Deus. Um abraço, muito obrigado e conto com vocês para o próximo episódio.